Amém? Hoje é dia de festa. Diga ao teu irmão, não fique triste, hoje é dia de festa. Diga, alegria no Senhor é minha fortaleza. Aleluia. Números capítulo 21, versículo 4. Amém? Vamos fazer a nossa leitura poderosa. Versículo 4 diz assim a bendita palavra de Deus. Aleluia. Então partiram do monte de Or pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Diga, a alma do povo angustiou-se neste caminho. O povo de Israel estava a sair guiado por Moisés sob a sua liderança. E eles fizeram uma grande travessia, que é conhecido como a travessia do Mar Vermelho. Porém, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles teriam que chegar até ao destino. Destino este que Deus havia prometido aos seus pais, ao patriarca Abraão, através do qual, em Gênesis 12, ela diz que iria dar toda a terra por herança a Abraão, mas queria tomar posse seria a sua descendência. Através de Moisés houve um clamor, um grito de libertação do povo escravizado que estava no Egito. E Deus, com mão forte, libertou o seu povo. Aleluia. Deus libertou o povo de Israel com um braço forte dos egípcios. O faraó não quis deixar aquele povo, mas eles foram libertos e eles estavam a fazer uma caminhada longa. Diga, a caminhada é longa. E vai ter deserto. E essa caminhada implicava várias adversidades ou obstáculos. Tinha dificuldade, porque para chegar ao lugar onde Deus preparou para si, não vai ser de mão beijada. Aleluia. Obviamente que tu vais passar por um processo, e isso implica um alto preço que você vai pagar na caminhada. A caminhada foi longa para o povo de Israel, a caminhada também é longa para a igreja. Aleluia. Então, por causa da distância e do cansaço que o povo estava tendo, eles estavam a entrar num ambiente desértico que a alma do povo ficou angustiada. Aleluia. O povo ele estava a perceber que estava a sair do palácio de Faraó, estava aí num lugar desértico. Eles estavam habituados a comer do bom e do melhor lá no palácio, estavam habituados a beber da melhor água da fonte que o rei Faraó providenciava para o povo. Estavam acostumados a ter as melhores roupas, estavam habituados a entrar em melhores sítios, eles estavam acostumados a andar de cavalo, não a pé. Mas o Deus tirou-lhes de um lugar de conforto para levar-los a um lugar de prova, um lugar de deserto, aonde não tem comida, não tem água, aonde não tem cavalo, onde não tem carro, aonde não tem roupa, onde não tem nada. E isso fez com que aquele povo ele ficasse angustiado na sua alma. Eles não estavam entendendo porque que Deus lhes tira de um lugar de conforto e lhes leva para o deserto. Eles não podiam entender na sua mente carnal porque que eles saíram da presença de Faraó, mesmo sendo escravo, não queriam saber da liberdade. O que quer dizer que a escravidão para eles era mais importante desde que tinha comida, desde que tinha roupa. Aleluia. A escravidão para eles era muito importante desde que tinham uma cama para estar e dormir. Mas Deus não queria que eles fossem escravos apesar de tudo que eles tinham. Porque Deus sabia que havia algo mais grande do que a comida e a bebida, que é a liberdade que o povo pode ter. Porque quem tem liberdade de fato pode ter tudo o que ele quiser, mas quem tem comida está sobre a influência ou sobre a autoridade de alguém que o escraviza, não tem tudo o que ele pensa que tem. O povo de Israel pensava que tinha tudo no palácio de Faraó, mas não tinha nada. Mas o povo de Israel estava no deserto, não tinha nada, mas tinha tudo o que precisava para viver e ser feliz na terra. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Tem pessoas que não têm nada, mas têm tudo. Tem pessoas que quem tem tudo, tem bens, tem materiais, tem carro, mas não tem nada porque não tem tudo o que precisam.
Você é escravo das coisas materiais, você é escravo da vida que o faraó apresentou para si. Porque faraó representa a civilização moderna, o consumismo, a necessidade de obter as coisas materiais ao nosso lado. Mas você pensa que aquilo vai te dar alegria, mas não vai te dar. Pelo contrário, aquilo vai te tornar refém. Porque você vai querer ter mais, porque se falta mais um carro, você quer ter mais um carro. Se tens mais uma casa, você quer ter mais casa. Ou seja, nunca vai ser saciado de fato. Porque o faraó vai te colocar Menezes para te prender eternamente debaixo da sua maldição. Aleluia. Deus, olhando por esta situação, disse: o meu povo precisa ser liberto. E ele libertou o seu povo, mas só que a condição da liberdade era muito alta, e que você precisava passar por um momento de provação. Então, por esta causa, o povo de Israel chegou no momento do deserto, na terra que a Bíblia diz que era de Or, e também na terra de Edom. Passavam sobre o deserto, já haviam atravessado o Mar Vermelho, porque Faraó e seu exército foram tombados, foram derrotados no Mar Vermelho, e não podiam acompanhar a caminhada, porque Deus estava com ele. Deus, quando te tira do lugar da humilhação, que é o palácio do faraó, os teus inimigos vão tentar te seguir, mas não podem contigo, porque Deus está contigo. Eles vão ter que ficar no Mar Vermelho. Tem pessoas aqui que os seus inimigos já foram enterrados no Mar Vermelho há muito tempo. Tem pessoas aqui que só estão no deserto, mas não entraram ainda na terra que chama-se terra que emana leite e mel. Mas a questão era que o povo não estava a ver a terra da promessa. Eles só queriam as coisas imediatas. Eles queriam o pão de agora, eles queriam a carne de agora, eles queriam a cama de agora, eles queriam o carro de agora, eles queriam a casa do momento, eles queriam a internet, eles queriam as redes sociais do agora. Não queriam estar naquele movimento que Deus estava conduzindo o seu povo. Então a alma do povo angustiou-se, não por causa do ambiente do deserto, porque lembraram-se que não tinham aquilo que eles tinham anteriormente. Ficaram tristes de tal maneira que eles começaram a falar contra Deus e começaram a dizer: Senhor, por que nos tiraste de Faraó? Por que nos tiraste do palácio? Tem pessoas que Deus já libertou da prostituição, mas como não estão a ver o dinheiro, começam a falar: seria melhor que eu estivesse naquela vida, ia continuar naquele ambiente. Tem pessoas que estavam no mundo do pecado, do vício, mas como estão a caminhar, ainda é um processo, não estão a ver o que eles queriam, começam a murmurar, a dizer: eu preferia voltar no vício, eu preferia ser um burlador, preferia ser um murmurador, eu preferia estar na vida do pecado. Mas tinha alguma coisa, mas não sabia que ele era escravo e que estava ao ponto de voltar e ser atormentado eternamente no inferno. Deus não quer que você se torne um príncipe mendigando aquilo que é de Faraó. Deus quer que você veja que tu tens um valor grande e que tu és um príncipe que vais reinar na terra que Deus prometeu para você reinar. Porque todo o povo de Deus tinha uma promessa de ser reis e sacerdote, e que eles podiam ser a linhagem santa, eles podiam governar uma terra santa, eles podiam morar no lugar santo, porque o lugar santo é onde manifesta a Deus, e Deus é santo, e Ele queria que os seus filhos entendessem que o mais importante é a santidade, porque quando a santidade, a paz, a liberdade, não tem maldição, porque Deus é santo. Aleluia. E aquele povo entrou no deserto e ficou angustiado, e ele começou a reclamar diante de Deus, e dizia: Senhor, por que nos tiraste do palácio? Por que me tiraste do deserto? Perdão, do palácio, e me trouxeste do deserto? Eu aí comia bem, eu tinha tudo o que eu precisava, não me faltava nada. E eles começaram a angustiar-se de tal maneira, e a sua alma fartou-se. E a Bíblia diz que Deus, Ele alimentava no deserto o povo de Israel com um tipo de pão. Vamos chegar já na pregação, o pastor está fazendo uma introdução. Aleluia. Alimentava o povo com maná que descia dos céus. E o povo comia aquele maná, mamã. Mas o povo não queria o maná. E eles disseram a Moisés: diga ao teu Deus que estamos cansados desse pão vivo. Estamos fastidios. Aleluia. Estamos sobre uma repugnância, aborrecemos esse pão, não queremos mais esse pão, toda hora repetir a mesma coisa. Na tua caminhada tem momento que você já reclamou com Deus e disseste: não quero mais viver essa situação, estou cansado de sempre passar pelo mesmo problema, eu estou cansado de viver a mesma coisa, estou cansado de ser aquilo
que eu não queria ser. Só que tu não sabes que o objetivo do deserto é te fazer amadurecer. Deus fez aquilo de propósito, alimentando o povo de Israel com maná, para que eles pudessem ser provados em todo o seu coração. Deus sabia que um dia eles podiam murmurar, por isso é que eles colocou a prova, para serem provados. Só quem é provado pode ser aprovado por Deus. Se não és provado no deserto, não tem como ser aprovado por Deus para uma boa obra. Se não passes por deserto, não terás capacidade de reconhecer a terra da promessa. Você não vai valorizar a bênção se a maldição não for parte da tua vida anteriormente. Você não vai reconhecer a liberdade se você não sabe o que é ser oprimido. Por isso tem povo que lutam mais pela liberdade que menos pela comida na mesa. Porque a liberdade traz comida, mas a comida não traz liberdade. Porque a liberdade traz paz, mas a comida não traz paz. Porque a liberdade pode fazer você produzir, mas a comida ou as coisas não estão em produção. Porque quem é livre tem autonomia de fazer o que ele bem quer, aonde ele quer. Você decide o que fazer no teu território. O que Deus estava entregando para aquele povo é a liberdade. É o desejo deles serem livres de fazer o que eles querem. Eles queriam que eles fossem espalhados sobre toda a terra. É o desejo de você dizer: hoje eu não vou dormir, vou acordar. Hoje eu vou deitar, não vou deitar. Você decidia se dormes aqui hora, se dormes aqui a hora. Porque lá no faraó tinha horário, tinha tudo controlado. Mas Deus estava a dar uma liberdade para o seu povo. Há pessoas que Deus está libertando da escravatura, da prostituição e do álcool, mas querem voltar naquele vício. Porque não sabem que através dessa liberdade ele vai poder ter o desejo de escolher o que é bom e o que é mal. E ele vai caminhar na sua própria autonomia. A liberdade está acima de qualquer coisa. E a liberdade é a grande herança que Deus deixou para o seu povo. Aleluia. Amém. Não aceita ser escravo com comida. Não aceita ter dinheiro, mas estás escravo de faraó. Melhor é estar no deserto do que estar nas benesses de faraó, a comer do melhor e da comida envenenada. Amém. Aleluia. Amém. Melhor é estar no deserto e passar por prova, porque o tempo de provação é curta. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que não há provação humana em que nós não podemos suportar. Deus não pode te provar além das tuas forças ou capacidade. Você pensa que estás a passar por um momento de deserto, você vai se suportar, porque aquela prova é para te fazer você entrar naquilo que é a promessa que Deus preparou para a sua vida. É para você chegar num lugar e você dizer: eu vou valorizar o que Deus me deu, porque eu reconheço que eu passei num lugar que eu não quero mais voltar ali. Quem estava no buraco vai valorizar a superfície. Quem estava na cova vai entender que é importante estar na terra. Quem estava na fornalha de fogo vai entender que é melhor estar entre o deserto do que estar naquele lugar. Você só vai valorizar o que tens quando reconheceres que o lugar em que estavas não era melhor do que tens agora. Amém. Aleluia. Amém. Então aquele povo cansou-se e ele murmurou contra Deus e disse: estamos cansados. Estamos cansados desta comida vil e repugnante. E Deus não gostou disso. Deus ficou muito irado. O versículo 5 diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Aqui vamos pregar a palavra. Então Deus mandou do deserto serpente ardente. Aleluia. A murmuração trouxe maldição. O povo murmurou no deserto e trouxe maldição. Eva desobedeceu no Éden e trouxe maldição. Aleluia. Moisés, através de Faraó que endureceu o coração, Deus também trouxe maldição. A desobediência traz maldição. Endurecer o coração também traz a maldição. Murmurar contra Deus também traz maldição. No deserto, Deus levantou a serpente ardente. No jardim do Éden, Deus enviou a serpente que enganou a Eva. No palácio de Faraó, Deus usou a vara de Moisés para engolir a serpente de Faraó. Cada momento que serpente aparece,
É porque o juízo de Deus está sendo manifesto naquele lugar. Porque a serpente representa o juízo de Deus contra o seu povo, para enganar e para te destruir. Por isso é que a serpente, ela é inimiga da descendência da semente da mulher. Aleluia. Para poder destruir. E neste momento, quando o povo de Israel estava a murmurar, Deus mandou serpentes ardentes. E eles foram todos picados e morreram. Aleluia. Todos morreram por causa da murmuração. A serpente ardente no deserto foi o juízo de Deus para o povo de Israel que murmurava contra ele. Todos morreram e Deus, através de Moisés fez uma intercessão para que o povo pudesse ser sarado da picada da serpente. Pega agora esta passagem. A serpente picou o povo do deserto. E o povo pediu a Moisés para Moisés orar para Deus tirar as serpentes ardentes, para que aqueles que ainda sobreviveram não pudessem ser picados pela serpente. Tem picada da serpente que é para a morte, e tem picada da serpente que não vai te matar. Aleluia. E Jesus, olhando para essa situação, abre João capítulo 3. Versículo 14. Pega a palavra picada da serpente ou a serpente ardente. Eu estou a ver fogo aqui agora. Aleluia. Versículo 14. Diz assim: e como Moisés, amém? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crescem não pereçam, mas sejam salvos por ele. Assim como Moisés, para salvar o povo de Israel, Deus ordenou a Moisés para levantar a serpente de bronze. A picada da serpente tinha que ser sarado com o levantar da serpente de bronze. O veneno da serpente só podia ser uma serpente em semelhança de Cristo de bronze, que pudesse tirar o antídoto. Deus levantou seu Filho, porque eu quero que vocês peguem uma visão. Quem picou, quem trouxe o pecado na humanidade foi a serpente do Éden. Quem picou o povo de Israel no deserto foi a serpente ardente. Mas Jesus está dizendo que como Moisés foi levantado, ele levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado de forma que Moisés levantou aquela serpente. Eu quero dizer que a serpente ardente picou para matar o povo de Israel. Tem serpente que foi levantado para te picar, para te dar, te destruir, para matar, tirar a tua vida. Tem serpente que alguém produziu para te matar, te bloquear, para destruir a tua vida. Assim como a serpente que o bruxo levantou contra a tua vida, Deus também já preparou seu filho em semelhança, não em serpente, mas como serpente, para tirar o antídoto. Podem te picar na serpente ardente, podem ter a picada lá no deserto do Éden, mas o serpente Deus levantou seu filho para arrancar todo o veneno que foi picado contra ti. Eu quero dizer na tua vida que toda a picada da serpente, todo o veneno que está no teu corpo, Jesus tem poder para arrancar o veneno que te deram. Jesus tem o poder para arrancar o veneno que te colocaram. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para poder curar o povo daquela enfermidade mortal, Jesus foi levantado para sarar. A Bíblia fala no livro de Isaías: e pelas suas chagas e pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que estava sobre ele, o castigo que estava sobre nós foi sobre ele, e ele nos deu a sua paz. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus entrou no lugar da serpente, esmagou a serpente debaixo dos seus pés e tirou o veneno que a serpente te colocou. O primeiro veneno que a serpente colocou chama-se o pecado da picada do jardim do Éden. Jesus arrancou o pecado. Depois a serpente do deserto que picou aquele povo, Jesus também arrancou. Pode ter serpente que te
pecou. Jesus vai arrancar a picada da serpente. A serpente pode ser uma vizinha que te apunhalou nas costas. Jesus vai restaurar a tua vida. A serpente pode ser um colega do trabalho que te apunhalou nas costas. Porque a serpente é astuta e trabalha por detrás de você. Nesta manhã estou a falar. Jesus vai se levantar a teu favor para pelejar contra ti. Todos aqueles que tentarem te picar, Jesus vai pelejar. Jesus é a serpente que foi levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado a teu favor. Aleluia. Não tem picada de serpente que vai prevalecer quando Jesus está no pé. Diga, o Filho do Homem foi levantado para tirar o veneno da serpente. O primeiro veneno que ele tirou é a picada da serpente no jardim do Éden. Come on. Eva lhe picaram, entrou pecado. Jesus se levantou e removou o pecado através da cruz. My God. O povo de Israel foi picado por serpente deserto, por serpente ardente no deserto. Jesus se levantou e tirou o antídoto do veneno da serpente. Não tem serpente que vai te picar. Jesus está contigo para tirar todo o veneno. Pode ser feiticeira que é surucucu. Tem muitas bichas que enchem bem no espírito, que é tentar te picar. A espada de Deus está preparada para cortar a cabeça dessa serpente. Que você é supoia, vamos te cortar essa cabeça. Porque Jesus foi levantado. O Filho do Homem foi levantado, como você levantou a serpente de bronze. Todo aquele que nele crê, se você olhar Jesus, se você estiver doente, olha para Jesus, já foi levantado. Se tiver problema, olha para Jesus, já está levantado. Se tiver angústia, olha para Jesus, já está levantado. Olha para Jesus, porque Jesus tem a solução dos seus problemas. O Filho do Homem foi levantado. Apesar da murmuração do povo de Israel, apesar do nosso pecado, Deus enviou seu Filho para ser levantado e para me salvar da maldição da picada da serpente. Foi a serpente quem trouxe a maldição através da indução da mulher. A picada da serpente no deserto, a cruz resolveu o problema. A picada do deserto, o que quer dizer que mesmo no jardim do Éden, a serpente vai tentar te picar. Mesmo no deserto, a serpente não tem lugar onde ele vai escolher para te picar. Em outra palavra, a feiticeira não quer escolher o lugar. Pode estar na tua casa, pode ser o palácio, o bicho vai querer entrar aí para te picar. Porque a Eva foi picada no jardim. O povo de Israel foi picado no deserto. Palácio, jardim, eles querem entrar. Mas só que eles não sabem que o Filho do Homem também já veio para dar uma grande picada. Aleluia. Ele foi levantado para curar as enfermidades do povo de Israel. E curar toda a doença. Aleluia. Por isso é que ele disse que assim como Moisés levantou a serpente de bronze, também o Filho do Homem foi levantado no seu lugar. A maldição que você podia levar, ele quebrou a maldição. Ele substituiu a tua maldição e colocou bênção no lugar da maldição. Aquela serpente representa a batalha espiritual que estava acontecendo entre as serpentes. A serpente ardente representava o juízo que Deus trouxe para o povo de Israel por causa da murmuração. O pecado pode fazer Deus permitir que a serpente te pica. Quando você murmura muito contra Deus ou contra os homens de Deus, Deus vai dar acesso à serpente para te picar. Aleluia. Quando você desobedece a palavra de Deus, Deus dá acesso à serpente para te enganar. Mas por causa do amor que Ele tem por ti, Ele preparou o seu filho. No versículo abaixo de João 3, versículo 15, mais baixo no versículo 16, Ele disse que de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que estivesse no deserto e fosse picado pela serpente não morresse no deserto, mas fosse salvo por Ele. Para que todo aquele que faz parte da linhagem de Eva e Adão, que tem o pecado, não pode perecer no pecado, mas através de crer em Jesus Cristo, seja salvo por Ele. Então Ele foi levantado para ser substituto perfeito no teu lugar, para tomar o pecado e destruir a morte na cruz. Aleluia. O que quer dizer que o poder do pecado, quando Jesus chega, ela se torna frágil e ineficaz. Aonde tem Jesus, a serpente não pode ficar.
Aonde tem Jesus, a serpente tem que desaparecer. Podem te picar no deserto, Jesus já foi levantado. A partir de hoje tu vai dizer, Jesus foi levantado no meu lugar. Pode ser serpente que tentar me picar ainda no palácio, na minha casa. Jesus vai tirar o veneno da serpente. Olha para ele, porque ele foi levantado. A palavra levantar significa para você olhar para cima. De onde vem o teu socorro? E o salmista diz assim: olharei ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu que fez os céus e a terra. A Bíblia está dizendo, Jesus foi levantado. O que quer dizer que ele está nas alturas. Quem está nas alturas domina sobre tudo e todos. Ele está em cima e ele olha de cima para baixo. E ele está a dominar todas as coisas. O que quer dizer que Jesus conhece tudo que você está a passar ou viver. Ele vê tudo que você está a experimentar. Ele vê quando a serpente está a se rastejar para te picar. Enquanto a serpente está a se rastejar para te picar, Jesus não está mandando seus anjos para cortar a cabeça da serpente. O significado de que ele foi levantado, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, é para dizer que Jesus está de cima com uma espada, como um juiz, para olhar para a serpente que está vindo se rastejar para te picar. Ele vai olhar para a serpente que está vindo do bairro. Jesus manda um anjo com a espada para lhe cortar. Mas a serpente que está vindo do teu trabalho, Jesus tem a espada para mandar um anjo para lhe cortar. Tem serpente em todo lugar, mas também tem anjo com a espada para cortar a cabeça da serpente. E a Bíblia vai dizer, e o Deus da paz brevemente esmagará a serpente debaixo dos teus pés. Você, se fosse você, ia dar glória a Deus, ia dizer, eu vou esmagar a serpente hoje, porque tem espada para cortar a cabeça da serpente. Jesus já foi levantado para pisar toda a serpente em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus foi levantado, está nas alturas. Irmão Sema, Jesus está nas alturas, foi levantado do seu lugar. Jesus não está no chão, Jesus está em cima. Ele está a governar. Olha que Jesus foi levantado já como rei, em cima. Jesus está em cima. Se Jesus está em cima, eu também estou em cima. Colossenses capítulo 3. Se haveis morto com Cristo, buscar as coisas lá de cima, porque a vossa vida está juntamente com Cristo Jesus. Quem crê em Jesus tem vida em Cristo. Quem crê em Jesus, a serpente não tem poder. Ainda que te picar, não vai te matar. Porque Jesus, Ele levou a tua vida e te colocou em cima. Quem está em cima, a serpente, você vai olhar de baixo. Aleluia. Por isso é que a águia, que é o símbolo da visão, ela vê de longe e faz um voo lindo e maravilhoso. Ele vê de quilômetros a serpente se rastejando. E a águia, que é mais visionária que a serpente, enquanto os teus inimigos se rastejam, você está a ver eles de longe, estás a ver de cima a se rastejarem. Porque a serpente, ela é rasteira, e quando ela vai te destruir, você não vai perceber. E muitas das vezes no deserto a serpente já está lá. Tem pessoas que estão contigo, tem espírito de serpente, astuta, vai manipular a tua vida. E quando ele vai te apunhalar, você não vai perceber. É serpente, está se rastejando. Mas Jesus está de cima, está a ver a serpente. Pega isso, Jesus está de cima, está a ver quem? Moisés levantou a serpente de bronze. Deus também levantou o seu filho, assim como Moisés levantou quem? A serpente. Para poder destruir o poder da serpente, Deus teve que ser levantado como, mas não serpente, em semelhança. Aleluia. Porque o poder destrói poder. Aleluia. Poder destrói quem? Poder. Se ele é serpente ardente, ele foi como serpente de bronze para poder pisar a serpente ardente. Se o diabo tem poder, Jesus tem muito mais poder para destruir o poder. E não só o poder, Jesus tem todo o poder para destruir o poder de Satanás. Aleluia. Então, se tem alguma serpente que te picou, ponha bem isso na tua cabeça. O Filho do Homem já foi levantado para destruir o poder desta serpente. Se tem serpente na família que está aí numa panela que controla a tua vida, quando chegares em casa, tu diz: o Filho do Homem foi levantado para cortar a serpente que está na família. Por que
que a Bíblia usa a serpente? Porque a serpente é o símbolo da maldade e da maldição. Aleluia. Amém. Nós podemos aplicar em todas as outras áreas da vida. Mas eu quero que tu pegas essa frase. Que como Moisés levantou a serpente do deserto. Onde é que Moisés levantou a serpente? No deserto. Foram picados no deserto. Assim também, o Filho do Homem foi levantado entre a terra. Para que, na semelhança da serpente de bronze que curou os filhos de Israel, que foram picados pela serpente ardente, todos aqueles que olharem para a serpente de bronze, lá no deserto, eram curados. Todos aqueles que foram picados, quando eles olhavam para aquela serpente de bronze que Moisés levantou, a cura chegava. Aleluia. O que quer dizer? Que Jesus foi levantado para quê? Para curar primeiro a terra, para curar o homem e para curar a própria natureza. Aleluia. Por isso é que ele diz que todo aquele que nele crê, ou aquele que olhar em Jesus, o Filho do Homem, será salvo. A doença que nós temos é a alma. Quando Eva peca, a serpente e injetou o veneno, a alma morre. Aleluia. Amém. Pega bem. A alma morrendo, já não tinha mais como dar o prazer a Deus, por causa do veneno da serpente do Éden. Jesus foi levantado para salvar que? A alma morta. Aleluia. A alma morta, ela passa a ter vida quando nós cremos no Filho do Homem. Aleluia. A tua alma passa a ter vida quando você recebe Jesus como o Senhor e suficiente Salvador. Então o Filho do Homem foi levantado para primeiro curar a tua alma. Depois de curar a tua alma, ele cura o teu corpo. Porque a picada do Éden destruiu a alma, mas a picada do deserto destruiu o corpo. Aleluia. E Jesus veio para curar a alma e veio para curar o quê? O corpo. Aleluia. Através de olhar para ele, Jesus foi levantado. Tem doença? Você precisa fazer o quê? Olhar para quem? Tens alguma enfermidade? Você precisa fazer o quê? Você não vai olhar para o pastor. Você não vai olhar para o profeta. Ele deixou claro, é o Filho do Homem que foi levantado entre quê? Entre a terra. Tens problema? Você precisa fazer o quê? Estás a passar por situações difíceis, você precisa fazer o quê? Estás com muita tristeza, você precisa fazer o quê? Causas impossíveis, você precisa olhar para quem? Doenças incuráveis, você olha para quem? Eu quero dizer que esta manhã, Jesus não só foi levantado, como Jesus também ele entrou na tua vida. Aleluia. Ele não só foi levantado, como ele também veio e entrou na sua vida. Não tem enfermidade ou problema que se Jesus estiver contigo, vai prevalecer para sempre. Qualquer problema, enquanto o Filho do Homem for o Filho do Homem levantado e entrou na sua vida, o problema vai sair, porque quando Jesus entra, a solução chega. Come on. Aleluia. O Filho do Homem foi levantado. Não estou a dormir bem, vou olhar para Jesus. Aleluia. O Filho do Homem foi quem? Tens problema, faz o quê? Estás a passar por depressão, vai fazer o quê? Tem doença que o médico não pode curar, vai fazer o quê? Jesus. My God, é muito forte. E a bagachata. Olha para Jesus. Não olha para o homem. A cura não vem no homem. A solução do teu problema não vem no homem. Olha para Jesus. Igreja, olha para Jesus. Foi levantado. Ele foi levantado. Aquele que nasceu numa manjedoura, numa humilde mulher. Messias, o Emanuel, foi levantado. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto. Qualquer problema que tenha a partir de hoje, olha para Jesus. O problema vai acabar.
Aquele que crê que ele foi levantado vai receber a saúde. Aquele que crê que ele foi levantado, a corrente será quebrada. Aquele que crê que ele foi levantado, a doença será curada. Aquele que crê que Jesus foi levantado, ele vai entrar para trazer solução na sua vida. Rabagachata, rabagaça. Coloca-se do pé.